E aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 151 de matemática. E antes da gente começar, você já sabe, né? Prepare o seu material, se organiza e vamos para os nossos recadinhos. Opa, pulei uma aqui. Vamos voltar nos recadinhos. Olha só. Se você tem acesso ao Google Classroom, o que você vai fazer? Entrar na sua atividade que valida a presença na aula de hoje, vai fazer direitinho, certo? Vai deixar tudo em ordem. Tem a atividade dos professores da escola lá no Google Classroom? Deixar tudo pronto, deixar tudo em ordem, porque o tempo para terminar o trimestre já está acabando. Então, deixa tudo em ordem para ficar tranquilo. Se você não tem acesso ao Google Classroom, está me acompanhando pela televisão, você vai fazer as suas atividades direitinho no caderno, deixar os kits, as trilhas pedagógicas em ordem, vai levar para a escola quando for o dia e também ficar tranquilo, certo? Ainda, se você tem acesso ao Google Meet, fique atento. No Google Classroom, nos murais, quando o professor marca a videoaula, para você poder participar da videoaula, certo? Essa nossa aula aqui do Aula Paraná, ela é essencial para você continuar acompanhando o conteúdo, mas a interação com o seu professor da escola também é fundamental. Para você tirar uma dúvida, para você interagir com os colegas, para você ficar mais próximo e poder resolver aquilo que você não entendeu direito e ficar tudo mais tranquilo, beleza? Então participe da videoaula também. E, dito isso, vamos começar. Na aula anterior, nós falamos sobre grandezas proporcionais, certo? E nós já vamos falar mais um pouquinho dela. Vamos ver o que nós temos para hoje. Hoje nós vamos falar de grandezas não proporcionais. Eu preferi não dar nenhuma dica agora para a gente já começar falando do que são grandezas proporcionais e o que são grandezas não proporcionais, beleza? Então, olha só. Primeiro de tudo, o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, certo? A gente costuma dar mais atenção para tudo aquilo que pode ser medido. Mas nesse estudo que nós estamos fazendo de grandezas, entra tanto o que for medida, quanto o que for quantidade. Até porque existe uma relação, uma proximidade muito grande entre essas ideias, certo? Então, fique atento. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, beleza? Uma coisa importante. Imagine que A e B são duas grandezas, certo? A e B são duas grandezas. E K é um número real positivo, certo? Não é negativo, é um número real, mas que seja positivo, tá? Imagina o seguinte, o A é igual ao produto desse número que nós pensamos pela grandeza B. Ou o contrário, o B é o produto entre a constante K, esse número que nós pensamos, e a grandeza A, certo? Se isso acontece, essas grandezas A e B são proporcionais. Então tem que existir uma relação de multiplicação ali, de alguma maneira, entre os valores que eu estou considerando como grandezas. Tá? Um outro fato importante é que essas grandezas que são proporcionais, elas variam uma dependendo da outra. O que eu quero dizer com isso? Que se uma grandeza está variando, se a grandeza A está variando, a grandeza B também vai variar. Aleatoriamente? Não, seguindo um certo padrão. Tá? Nós já vamos falar mais sobre isso. Importante, se essa constantezinha for maior do que 1, eu vou ter grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, tipo assim, se A é igual ao dobro de B, ou A é igual ao triplo de B, por exemplo, aí eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Que enquanto uma está aumentando, a outra também vai aumentar. Se uma está diminuindo, a outra também vai diminuir. Isso é consequência dessa ideia que nós estamos tratando. Tá? E se o K for um número maior que 0 e menor do que 1, ou seja, se ele for um número, uma fração própria, né? Se ele for um número decimal com a parte inteira igual a 0, certo? Se o K for um número desse tipo, o que vai acontecer com as minhas grandezas? Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. E, portanto, essas grandezas serão inversamente proporcionais. Vamos falar muito disso. Diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais. Beleza? O que você tem que observar, então? Basicamente, você precisa observar o seguinte, presta atenção. Existe uma relação entre os números que pode ser expressa por uma multiplicação. Tá? Então, para eu falar de grandezas proporcionais, sejam elas diretas ou inversas, tem que existir uma relação de multiplicação entre elas. Certo? Então, anote isso para mim e eu já volto.
olha só. Aquilo que eu já tinha comentado. O A e o B são as nossas grandezas, tá? Se o A está aumentando e ocasiona o aumento de B, tá? Ou seja, se o A aumentando ocasiona o aumento de B, as grandezas serão diretamente proporcionais. O mesmo vale para a diminuição. Se o A diminuindo ocasiona a diminuição do B, essas grandezas serão diretamente proporcionais, certo? Se A aumentando ocasiona a diminuição de B, as grandezas serão inversamente proporcionais. Ou o contrário, se o A diminuindo ocasiona o aumento de B, essas grandezas serão inversamente proporcionais. Desde que aquele item 1 que você já copiou esteja valendo. Existe uma relação de multiplicação envolvendo as grandezas A e B. Beleza? Então, agora você vai anotar isso aqui para mim e a gente já volta. Muito bem, pessoal. Agora que você já tem aí tudo anotadinho, você anotou ou ficou reclamando no chat que o conteúdo é muito difícil? Nós nem começamos. Vamos lá. Concentra. Presta atenção aqui comigo. Agora que está tudo anotado no seu caderno, vamos para frente. Tem um quiz para você, tá? Nós vamos testar essas ideias que nós conversamos. Lembra? Diretamente proporcionais. As duas vão aumentar ou diminuir ao mesmo tempo, tá? É claro que tem alguma coisa por trás. Tem alguma ideia por trás? Sim. Mas nós vamos usar essa ideia para avaliar essas grandezas. Né? Grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. Certo? E grandezas não proporcionais. O que são essas grandezas, afinal? São grandezas que não têm essa relação de multiplicação ou que na prática não tem nada a ver. Como assim não tem nada a ver, professor? Quando eu falo, por exemplo, assim, imagina que nós temos uma sala de aula cheia de alunos, certo? E eles vão receber os livros didáticos no começo do ano, certo? Cada aluno vai receber um kit com uma certa quantidade de livros, certo? Quanto mais alunos eu tiver, mais livros eu vou precisar, certo? Essas grandezas estão relacionadas, certo? Agora, estando aqui no espaço onde nós estamos gravando, a quantidade de portas e a quantidade de janelas são grandezas proporcionais? Não. Por quê? Porque em alguns lugares, né, aqui tem várias salas, né? Dentro da escola nós temos várias salas. Algumas salas têm mais janelas, outras salas têm menos. E cada sala tem uma porta. Então, essa regularidade, ela não segue. Portanto, essas grandezas não são proporcionais. Então, você vai perceber na lida do exercício que umas grandezas são diretamente proporcionais, outras são inversamente proporcionais e outras não têm relação nenhuma. Aí elas são não proporcionais. Faça o exercício e eu já volto.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o exercício verificando que tipo de grandeza a gente tem em cada caso, tá bom? Se A e B são duas grandezas, tais que A dobrando, B se reduz pela metade, A e B são o quê? Ó, o A está dobrando, ou seja, o A aumentou. O B está se reduzindo pela metade, ou seja, o B está diminuindo. Né? E perceba a relação, dobro e metade. Tá? Pense um pouquinho sobre isso. Essas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Beleza? Agora é o segundo caso. O A triplicando, nada se pode dizer de B. Como assim, professor? O A triplicando, nada se pode dizer de B. O que eu quero dizer é o seguinte, que se o A triplica, não influencia o que acontece com o B. Opa, não influencia o que acontece com o B, então essas grandezas são não proporcionais. Primeiro caso, inverso. Segundo caso, não proporcional. Beleza? A reduzindo-se a terça parte, B se reduz a terça parte. Ó, os dois diminuindo, seguindo a mesma diminuição. Reduzindo a terça parte, reduzindo a terça parte. Essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Tá? Então, como é que ficou a nossa resposta? Aqui é inversa, então é número 2. Aqui é não proporcional, então é número 3. E aqui é direta, número 1. Então ficou 2, 3, 1. Vamos ver? Certinho, ó, 2, 3, 1. Beleza? Então, tem que estar atento com essas coisas. Gente, essa parte, ela é uma parte muito tranquila, mas você tem que estar atento com a leitura. Você tem que ler o enunciado com cuidado e pensar com calma. Você viajar muito aí na maionese, você já se perde, você já anota a opção errada. Tá? E a gente tem mania de achar que tudo é diretamente proporcional. Às vezes não. Às vezes é inversamente proporcional. Às vezes é não proporcional. Beleza? Tem um outro quiz aqui para você. Analise as grandezas abaixo e use as siglas GDP. Adivinha para quê? Grandezas diretamente proporcionais. E GIP. Para quê? Grandezas inversamente proporcionais. Ou então você vai usar GNP. Para quê? Grandezas não proporcionais. Então, leia as 3 opções que nós temos e classifique de acordo com essas siglas e a gente já volta. E aí, pessoal, vamos corrigir? Confere lá comigo. Lado e perímetro de um quadrado. Se o lado do quadrado aumentar, o que vai acontecer com o seu perímetro? Ele aumenta também, baseado nesse aumento da medida do lado. Então, elas são diretamente proporcionais. GDP.
beleza? Velocidade de um carro e tempo para percorrer uma distância. Imagina comigo, eu tenho lá uma distância de 100 km, certo? A uma certa velocidade, eu vou gastar um certo tempo para cumprir esses 100 km. Quanto maior for a minha velocidade, quanto mais rápido o carro for, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Vou gastar menos tempo. Então, aumentando a velocidade, o tempo diminui. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. GIP, GIP. Beleza? Altura e massa de uma pessoa. A altura e a massa de uma pessoa não são grandezas proporcionais. Por quê? Se elas fossem grandezas proporcionais, eu teria que imaginar o seguinte: todas as pessoas que têm a mesma altura têm a mesma massa. Isso acontece? Será que todas as pessoas que têm a mesma massa, elas têm a mesma altura? Ou será que todas as pessoas que têm a mesma altura, elas têm a mesma massa? Será que a variação da massa de uma pessoa depende da variação da altura dessa pessoa? E essa variação é constante? Tipo, se eu crescer 10 centímetros, eu engordo 5 quilos? Será que isso é constante? Não. Então, essas grandezas não são proporcionais. GNP. Vamos conferir? GDP, GIP, GNP. Beleza? Agora, a gente vai continuar fazendo isso, tá? Então, na próxima tela, nós temos mais algumas grandezas para examinar. Então, pense um pouquinho e a gente já volta. Vamos lá, pessoal, vamos fazer a correção então nesse exercício? Olha lá comigo. Número de operários e tempo para se fazer uma obra. Se você tiver mais gente trabalhando, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai diminuir, que a obra vai sair mais rápido. Se tiver menos gente, a obra vai demorar mais, porque tem menos gente para fazer o mesmo serviço. Considerando que todo mundo trabalha igual, o que na prática não é absolutamente verdade. Mas a gente tem que ter essa ideia para os cálculos que nós vamos fazer. Grandezas inversamente proporcionais. Tá? Idade de um adolescente e a sua altura. Claro que são grandezas não proporcionais, né? Voltando lá na história da massa e da altura, vamos pensar agora na idade e na altura. Então, na sua sala de aula, na sua turma, os seus colegas, tem vários colegas que têm a mesma idade que você, não tem? E será que eles têm exatamente a mesma altura? Não. E será que quando passa, tipo, um ano, todo mundo cresce o mesmo tanto? Não também. Então, essas grandezas não são proporcionais. Elas não têm relação entre si. Tá bom? Então, grandezas não proporcionais. Número de linhas por página e número de páginas de um livro. Se uma folha de livro tem mais linhas, eu vou precisar de mais páginas ou menos páginas para contar a história? Menos páginas. Porque de cada página vai acomodar mais história. Certo? Então, enquanto o número de linhas aumenta, o número de páginas diminui. Portanto, grandezas
inversamente proporcionais. Certo? Número de alunos e quantidade de livros didáticos distribuídos. Já falamos disso. Se você tiver mais gente para receber livro, você vai precisar de mais livros. E a quantidade vai aumentando proporcionalmente. Grandezas diretamente proporcionais. Conferindo? Tá aí. Inversa, não proporcional, inversa e direta. Tá bom? Importante. A razão entre duas grandezas proporcionais é sempre constante. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo e você já vai entender. Imagina alguns ingredientes para a gente fazer uma receita. Quem sabe um bolo? Sabe fazer bolo? Confere essa ideia comigo. Para fazer um bolo, eu preciso de 2 ovos e 3 xícaras de farinha de trigo, certo? E se eu for fazer 2 bolos, do mesmo jeitinho? O que vai acontecer com a quantidade de ovos? A quantidade de ovos vai dobrar, a quantidade de farinha de trigo vai dobrar também. E se forem 3 bolos? A quantidade de ovos triplica, a quantidade de farinha de trigo triplica também. Se eu escrever a razão entre o número de ovos e o número de xícaras de farinha de trigo, repare que essa razão permanece constante à medida que eu vou aumentando a receita. Ó, 2 para 3 é um bolo. 4 para 6 é 2 bolos. E 6 para 9 são 3 bolos. Essas igualdades aqui são chamadas de proporções, porque essas multiplicações aqui dão o mesmo resultado, certo? E se você simplificar essas últimas, você vai chegar aonde? Vai chegar no 2/3, que é a minha constante. Então, a razão entre grandezas proporcionais, ela se mantém constante, tá bom? Ela se mantém igual a um valor. O que nós vimos hoje? Grandezas não proporcionais. Grandezas que não têm relação de multiplicação entre si ou que uma não depende da outra para variar. Beleza? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com situações problema envolvendo razão e envolvendo proporção. Vamos conversar bastante sobre isso, tá? Então, não perca a próxima aula. Fique atento. Com isso, eu me despeço de vocês. Fiquem bem, se cuidem, façam as atividades direitinho, deixem o Google Classroom em ordem, deixem as trilhas pedagógicas em ordem, quem está só acompanhando pela televisão, e a gente se encontra numa próxima aula. Te espero. Até lá.